Além de serem os filhos primogênitos de dois dos maiores astros do futebol mundial, Thiago Messi e Davi Luca, são dois jovens com um futuro brilhante pela frente. Mas você já parou para pensar qual deles possui a vida mais luxuosa? Neste vídeo você vai assistir a uma batalha acirrada entre Thiago Messi e Davi Luca. Round 1. Mansão. Os dois jovens atletas levam vidas confortáveis nas propriedades de suas famílias. Mas quem vive na mansão mais luxuosa? No Brasil, o jogador possui um enorme patrimônio imobiliário. Já a mansão mais famosa do jogador é a que fica localizada no condomínio Porto Belo, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A casa de estilo contemporâneo tem mais de 1.500 metros quadrados e conta com uma série de luxuosidades, como escada flutuante, interligando os níveis e obras de artes nas paredes. A sala de estar é perfeita para encontros casuais, enquanto o ambiente de jantar formal tem uma enorme mesa e a cozinha possui móveis de aço inoxidável. A casa ainda tem um home theater, espaço para jogos e muitos quartos para se acomodar. No caso da suíte master, existem grandes janelas de vidro, uma TV automatizada que desce do teto e também um terraço encantador com gramado, além de um banheiro regado de luxo e um closet bastante espaçoso. Indo para o exterior, a mansão está situada em um terreno de quase 12 mil metros quadrados e possui alguns espaços bem interessantes, como quadra de tênis sintética, deck privativo, piscina com raia de 25 metros, academia equipada com aparelhos de alta qualidade, spa integrado à natureza, espaço gourmet com churrasqueira, adega com capacidade para mais de 3 mil garrafas, jacuzzi integrada à sauna, um heliponto para chegar com estilo, entre muitas outras comodidades que só uma mansão milionária pode oferecer. Além de tudo isso, o local consegue oferecer muito conforto e diversão para Neymar desfrutar com seus parças, o que todos sabem que o jogador é apaixonado por uma confraternização. E segundo a imobiliária Home Pro, o imóvel foi adquirido pelo jogador após assistir ao vídeo da casa que foi postado no YouTube, sendo que ele desembolsou no local 45 milhões de reais. Sendo filho de um jogador mundialmente famoso, Thiago Messi vive com muito conforto nas propriedades de sua família. O local em que ele morou os primeiros anos de sua vida foi a mansão de seu pai em Barcelona. O imóvel da família ficava localizado em um condomínio de luxo em Castelldefels, uma cidade que fica apenas a 19 quilômetros de Barcelona. A residência em que Thiago vive com sua família possui uma fachada branca imponente, sendo rodeada por uma grama bem verdinha, onde Antonella já compartilhou vídeos do jovem brincando com o seu pai e o seu irmão. Como a mansão fica localizada no alto das colinas, possui uma linda vista para toda a cidade, conseguindo ao mesmo tempo oferecer muita privacidade para Messi e sua família viverem com tranquilidade. Nas redes sociais, Messi já compartilhou com seus seguidores um pouco de sua intimidade dentro do imóvel, principalmente os momentos fofos que ele aproveita ao lado de seus filhos. O interior do imóvel parece ser muito confortável e aconchegante, perfeito para Messi e os garotos descansarem depois de uma rotina intensa, além de contar com uma academia bastante equipada para se exercitarem. Já a área externa possui muito espaço e obviamente conta com um campo de futebol, onde Messi inclusive postou no Instagram os primeiros passos do seu segundo filho. Sem dúvidas, a mansão de Lionel Messi consegue atender todas as suas necessidades, sendo um excelente refúgio para a família viver. E uma curiosidade é que especula-se na internet que Messi chegou a comprar a casa dos vizinhos porque eles eram muito barulhentos. E apesar de não se saber o preço exato da propriedade da família, para se ter uma ideia, existem imóveis nessa mesma região que chegam a custar 53 milhões de reais. E como os imóveis mais caros dos jogadores possuem quase o mesmo valor, vamos considerar esse round empatado, ponto para os dois. Round 2. Carros. Os dois herdeiros podem usufruir dos automóveis luxuosos de seus pais, mas quem tem acesso aos veículos mais caros? Algumas fontes especulam que Neymar seja dono de um Maserati MC11, um super esportivo que acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 3,8 segundos e custa em torno de 7,8 milhão de reais. Por ser o filho mais velho de Lionel Messi, Thiago pode aproveitar toda a coleção de veículos que seu pai possui. Para se ter uma noção dos carros que Messi tem na garagem, diversas fontes especulam que Messi possui
possui um Pagani Zonda, esportivo equipado com um motor potente, capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em impressionantes 2,8 segundos e que consegue atingir a velocidade máxima de 350 km por hora. E se ele realmente tiver esse esportivo em sua garagem, foi necessário desembolsar por volta de R$ 9.800.000. E por já ter investido mais dinheiro em carros, esse round fica com a garagem de Messi. Ponto para Thiago. Round 3. Aeronaves. Os dois rapazes também costumam viajar em aeronaves luxuosas, mas qual deles será que tem acesso ao jatinho mais caro? Muita gente se pergunta que tipo de aeronave o filho de Lionel Messi costuma viajar. Ele já foi visto, por exemplo, com sua família a bordo do jatinho particular de seu pai. A aeronave de Messi é um Gulfstream G550, um dos jatos particulares mais seguros e de melhor desempenho do mundo, capaz de atingir velocidades próximas à velocidade do som. Isso sem falar do seu alcance intercontinental, que lhe permite viajar para grandes distâncias sem a necessidade de parar para abastecer. O interior do jato é bem confortável e luxuoso, podendo comportar até 19 passageiros dependendo da configuração adotada. E para se ter uma ideia do preço dessa aeronave, algumas fontes estimam que o jato é avaliado em torno de 63 milhões de reais. Davi Luca também pode viajar com seu pai a bordo de aeronaves luxuosas, já que Neymar precisa ter jatinho sempre à sua disposição para cumprir sua agenda de compromissos. Começando pela mais barata, o jogador já foi dono de um helicóptero do modelo EC-130, um meio de transporte avaliado em torno de 8,8 milhões de reais. Subindo mais o preço, ele já foi dono de um jatinho do modelo Phenom 100, um avião executivo de pequeno porte fabricado pela marca brasileira Embraer. A aeronave possui capacidade para levar até 5 passageiros, oferecendo bastante conforto. E não é à toa que para adquirir esse jatinho, pode ser necessário desembolsar por volta de 15 milhões de reais. Já em 2019, Neymar decidiu adquirir um helicóptero ainda mais caro, um do modelo H-145. Trata-se de uma aeronave com capacidade para transportar até 10 passageiros, e que Neymar fez questão de personalizar o seu interior, colocando bancos com o símbolo do Batman, o super-herói preferido do craque. E para se ter uma ideia do preço, um helicóptero novo desse modelo pode chegar a custar quase 50 milhões de reais. Mas sem dúvidas, a aeronave mais cara de Neymar é o seu Cessna Citation 680, um jato executivo americano de médio porte com uma autonomia de voo de mais de 5.200 km. O interior do avião do jogador é bem espaçoso e requintado, sendo capaz de acomodar até 12 pessoas, oferecendo muito conforto para todos os passageiros. E apesar de não saber quanto o jogador pagou no jatinho, sabe-se que uma aeronave nova desse modelo custa em torno de 90 milhões de reais. Esse round cheio de aeronaves incríveis fica com Davi Luca. Ponto para ele. Round 4. Iates. Outro luxo que os jovens podem usufruir são os belos iates que seus pais possuem. Começando com um do modelo Azimuth 78 de Neymar, fabricado pela conceituada marca italiana de barcos Azimuth Yachts. O iate possui 3 andares e 23 metros de comprimento, espaço suficiente para receber seus convidados mais próximos. E para quando o jogador quiser passar alguns dias a bordo, existem 4 suítes que oferecem muito conforto. E não há dúvidas de que para usufruir de todo esse luxo é necessário desembolsar um bom dinheiro. Para se ter uma ideia de preço, estima-se que esse modelo de iate custa em torno de 15 milhões de reais. Thiago Messi é um jovem que adora se divertir em alto mar a bordo de grandes embarcações. Um dos iates que ele já esteve com sua família foi o Inspiration, uma embarcação do modelo Bennett Fast que possui 4 andares e cerca de 38 metros de comprimento, tudo isso aliado a uma arquitetura moderna e sofisticada. O interior é bem elegante e confortável, possuindo 5 cabines que conseguem acomodar tranquilamente até 10 passageiros, oferecendo uma ótima experiência para todos que vão a bordo. Existem também diversas salas abertas ao ar livre, equipadas com sofás modernos e ergonômicos, além de uma luxuosa piscina na dianteira e até uma banheira de hidromassagem no último andar. Sem dúvidas, essa embarcação é capaz de atender aos desejos da família Messi, não sendo à toa que seu preço é avaliado em torno de 100 milhões de reais. Mas é bem provável que a família Messi prefira alugar iates do que comprar, podendo desembolsar algo em torno de 1 milhão de reais para usufruir desse luxo por uma semana. E por possuir seu iate próprio, Davi e Ney ficam com esse round. Ponto para eles. Round 5. Fortuna. Sendo os filhos primogênitos de 2 astros do futebol, todo mundo sabe que eles herdarão grandes fortunas. Mas qual deles é o mais rico? Servir de exemplo ao filho, Neymar precisou trabalhar muito até atingir o patamar financeiro que possui hoje.
Na época em que jogava nas categorias de base do Santos, por exemplo, Neymar ganhava cerca de 10 mil reais por mês, um valor que cresceu muito, até chegar a quase 20 milhões de reais por temporada. Já no Barcelona, o salário de Neymar cresceu exponencialmente, chegando a receber em média 78 milhões de reais por ano apenas de salário base, e isso sem contar os bônus e patrocínios. Mas foi no Paris Saint-Germain que o craque brasileiro atingiu o auge de sua vida financeira, recebendo cerca de 275 milhões de reais apenas de salário. Deve ter sido difícil sair de lá, mas o contrato com o clube Al Hilal não ficou nada para trás, e sim muito à frente. Segundo o GE, o novo contrato do craque brasileiro será de aproximadamente 871 milhões de reais por temporada. Contudo, o valor do contrato pode ultrapassar esse número. Afinal, depende de acordos comerciais com o clube e patrocinadores. Lembrando que após uma grave fratura que poderia ter sido decisiva para que não voltasse ao AS Campos, o menino Ney voltou ao clube da Arábia Saudita no dia 12 de fevereiro de 2024. Somando esse enorme salário com os seus ganhos com publicidade, os rendimentos do atleta ficam ainda maiores. E não é à toa que em 2020 a Forbes estimou que Neymar recebeu cerca de 500 milhões de reais no ano, ficando entre os atletas mais bem pagos do mundo. Segundo a revista Forbes, o valor que o menino Ney desembolsa para a pensão alimentícia de Davi é avaliado em 106 mil por mês. Dá para ele ser criado com muito luxo e conforto, não é mesmo? E para se ter uma ideia do quanto dinheiro ele irá herdar, algumas fontes estimam que seu pai tenha uma fortuna estimada em torno de 1 bilhão de reais. Com essa fortuna, certamente Davi Luca poderá desfrutar de todos esses luxos pelo resto de sua vida. Apesar de não se saber ao certo quanto ele fatura jogando nas categorias de base dos clubes, alguns rumores sugerem que o jovem jogador já acumulou uma fortuna de aproximadamente 25 milhões de reais, um valor que para a sua idade é realmente impressionante, né? Mas independente dele já ter esse patrimônio ou não, Thiago é filho de uma grande influenciadora e de um dos maiores craques do futebol do mundo, por isso possui uma herança imensa. Graças à sua carreira de modelo, por exemplo, especula-se que a sua mãe Antonella ganhe entre 2,5 a 5 milhões de reais mensalmente. Já o seu pai Lionel, sendo um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, fatura muito dinheiro por meio de patrocínios de grandes marcas. Isso porque ele é uma das celebridades mais famosas do mundo, possuindo somente em seu Instagram mais de 490 milhões de seguidores, o que o torna o segundo perfil mais seguido dessa rede social. Entre as várias patrocinadoras que o pai de Thiago possui, está a Adidas, uma empresa de produtos esportivos com quem Messi tem um contrato vitalício, que lhe rende cerca de 120 milhões de reais por ano. Não dá para esquecer também dos enormes salários que ele recebe como jogador. Para se ter uma ideia de valores, algumas fontes estimam que jogando pelo PSG, o pai de Thiago Messi recebia um salário fixo de 220 milhões de reais, mas que com alguns bônus de desempenho esse valor podia chegar a 370 milhões de reais. E não é à toa que, segundo a revista Forbes, o argentino foi considerado em 2022 o atleta mais bem pago do mundo, faturando cerca de 638 milhões de reais. Atualmente jogando pelo Inter Miami, o pai de Thiago recebe, juntando todos os bônus, mais de 245 milhões de reais por ano, que faz dele o atleta mais bem pago do Major League Soccer. E graças a isso, podemos dizer que Thiago Messi herdará uma grande fortuna, já que o patrimônio de seu pai é estimado em mais de 3 bilhões de reais, uma fortuna que ainda deve aumentar nos próximos anos. Já quem leva o último round é Thiago e sua família. Ponto para ele. No final dessa luta, tivemos 3 pontos para Thiago Messi contra 3 pontos para Davi Luca. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.